Imagine-se caminhando por uma estrada poeirenta, sob o sol inclemente do deserto. Ao seu redor, homens e mulheres exaustos, carregando apenas o que conseguiram salvar. Atrás de vocês, fumaça sobe das ruínas de uma cidade que já foi lar, segurança, promessa, é Jerusalém, caída diante do poder esmagador de Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Entre esses prisioneiros, há um jovem que ainda nem chegou aos 20 anos. Seu olhar não é de derrota, mas de determinação. Ele se chama Daniel, filho de uma terra conquistada, mas com um espírito que ninguém poderia subjugar. Babilônia. O destino dessa longa marcha não era apenas uma cidade. Era o coração de um império que se considerava eterno. Portões gigantescos, decorados com ladrilhos azuis e leões dourados, jardins suspensos que desafiavam a lógica e a gravidade. Templos que se erguiam como montanhas de pedra e ouro. Para muitos, era o lugar mais grandioso que o mundo já tinha visto. Mas, por trás de toda essa glória, havia também uma armadilha para a fé daqueles que vinham de longe. O sistema babilônico não buscava apenas conquistar territórios, queria conquistar corações e mentes. Transformar estrangeiros em babilônios, ensinar seus costumes, sua língua, seus deuses. Daniel e 3 de seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, foram escolhidos para servir na corte real. Jovens, inteligentes, de boa aparência. O rei queria moldá-los para que fossem conselheiros leais ao trono. Mas havia um preço: abrir mão de suas convicções e se curvar diante de uma cultura que, em tudo, contrariava a lei do Deus de Israel. O primeiro teste veio disfarçado de honra. A mesa do rei. Pratos requintados, vinhos importados, carnes temperadas com especiarias raras. Um banquete digno de um monarca. Mas para Daniel, aquela comida não era apenas alimento, era uma prova. Muitas daquelas iguarias eram sacrificadas aos ídolos babilônicos ou preparadas de maneira que violava as leis dadas por Deus a seu povo. Recusar a mesa do rei não era algo pequeno, era colocar em risco a própria vida. E, no entanto, Daniel não hesitou. Não com rebeldia ou arrogância, mas com firmeza tranquila, pediu permissão para comer apenas legumes e beber água. Uma decisão simples aos olhos humanos, mas que ecoaria pelos séculos como um símbolo de fidelidade. 10 dias depois, para a surpresa de todos, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis, mais fortes e mais cheios de vigor do que qualquer outro jovem que participava do treinamento real. Essa seria apenas a primeira de muitas provas. Provas que envolveriam sonhos e mistérios que nem os mais sábios de Babilônia conseguiam compreender. Provas que colocariam Daniel diante de leões famintos, intrigas políticas e visões de um futuro que ultrapassava o seu próprio tempo. E é sobre essa jornada que vamos falar. Uma jornada que começa com um jovem escravo e termina com um profeta que viu o destino das maiores potências da história. Uma história que, até hoje, fala ao coração daqueles que buscam permanecer firmes em sua fé, mesmo quando tudo ao redor tenta fazer-los desistir. Porque Daniel não é apenas um personagem distante nas páginas antigas. Ele é um exemplo vivo de que a coragem de hoje pode mudar o amanhã. O som das trombetas de Babilônia ecoava sobre os campos, anunciando a vitória de um império que parecia invencível. As muralhas de Jerusalém, que durante séculos haviam protegido o povo de Deus, agora estavam em ruínas. As portas queimadas, as casas saqueadas, o templo símbolo da presença divina profanado. Entre os destroços, os soldados reuniam os prisioneiros, escolhendo aqueles que seriam levados para servir no palácio do rei. Daniel estava entre eles. Não porque fosse um guerreiro, mas porque possuía algo que os babilônios valorizavam: inteligência, juventude e aparência distinta. O decreto era claro: levar para o rei os jovens mais promissores, para serem treinados na cultura e na ciência da Babilônia. Para o império, era uma estratégia brilhante transformar os filhos da elite conquistada em servos leais. A viagem até Babilônia
não foi apenas longa, foi um corte profundo na alma. Cada passo afastava Daniel da sua terra, da sua família, de tudo o que conhecia. Mas, ao contrário de muitos, ele não se entregou ao desespero. No silêncio de suas orações, repetia para si mesmo que o Deus de Israel continuava sendo o mesmo ali, sob o céu estrangeiro. Quando chegaram à cidade, o impacto foi imediato. Babilônia era um espetáculo para os olhos, portões altíssimos, revestidos de azulejos azuis, com figuras douradas de leões e touros. Jardins suspensos, alimentados por um sistema de irrigação engenhoso. Templos dedicados a deuses cujos nomes soavam estranhos aos ouvidos hebreus. O próprio palácio do rei era um labirinto de salões imensos, colunas e mosaicos. No início do treinamento, os jovens receberam novos nomes babilônicos, como sinal de que suas antigas identidades deveriam ser esquecidas. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Hananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abed-nego. Para os oficiais, isso era apenas uma formalidade, mas para aqueles 4 jovens era um lembrete de que a cada dia tentariam moldá-los à imagem de um império estrangeiro. Foi então que veio o primeiro grande teste. O chefe dos oficiais informou que todos deveriam comer da mesa do rei. Para qualquer outro, isso seria um privilégio. Vinhos aromáticos, carnes suculentas, pães macios, frutas exóticas. Mas Daniel sabia que, para eles, aquela comida não era apenas sustento. Era uma armadilha. Muitos daqueles alimentos eram sacrificados aos ídolos babilônicos antes de serem servidos. Outros eram preparados de formas que violavam as leis de pureza dadas por Deus ao povo de Israel. Recusar não era simples. Negar a comida do rei poderia ser visto como insulto, até mesmo rebeldia. E, numa corte como a de Babilônia, um ato de desobediência podia custar a vida. Mas Daniel tomou sua decisão. Ele não iria comprometer sua fé por conforto. Com humildade, mas firmeza, aproximou-se do chefe dos oficiais e disse: "Peço que nos permita não comer das iguarias do rei, nem beber do seu vinho. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber." O oficial hesitou. Não queria desobedecer ao rei, mas também não queria que aqueles jovens adoecessem e ele fosse culpado. Foi então que Daniel propôs um teste simples. Experimente por 10 dias. Depois, compare a nossa aparência com a dos outros jovens. O acordo foi feito. E durante 10 dias, Daniel e seus amigos comeram apenas alimentos simples, bebendo apenas água. Enquanto os outros se banqueteavam, eles mantinham a disciplina, confiando que Deus cuidaria deles. Ao fim do período, o resultado surpreendeu a todos. Daniel, Hananias, Misael e Azarias estavam mais fortes, mais saudáveis e com semblante mais vivo do que qualquer um dos outros jovens. O oficial, impressionado, permitiu que continuassem com sua dieta. Esse momento, aparentemente pequeno, foi, na verdade, uma vitória decisiva. Ali, no coração de um império pagão, Daniel mostrou que era possível permanecer fiel sem precisar levantar uma espada. Sua coragem silenciosa seria lembrada e recompensada em momentos muito mais perigosos que ainda estavam por vir. O que Daniel talvez não soubesse naquela época era que, ao passar por esse primeiro teste, estava se preparando para enfrentar desafios que abalariam não apenas a sua vida, mas todo o curso da história das nações. O que estava em jogo não era apenas sua saúde física, mas a preservação da sua identidade e da sua fé em um mundo que tentava apagá-las. E assim, com legumes e água, começou a história de um dos maiores profetas da Bíblia, um homem que veria impérios nascerem e caírem, que interpretaria sonhos que mudariam o destino de reis e que sobreviveria a uma noite entre leões famintos. Mas tudo isso começou aqui com uma simples, mas inabalável decisão de dizer não ao que parecia irresistível. O tempo passou e Daniel
junto com seus amigos, já havia conquistado o respeito dentro da corte babilônica. A sua sabedoria, calma e postura firme o diferenciavam dos demais jovens que haviam sido trazidos de terras distantes. Mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. Numa noite, o poderoso rei Nabucodonosor teve um sonho. Não um sonho comum, daqueles que se apagam com o nascer do sol. Foi uma visão tão intensa, tão perturbadora, que ao acordar, o rei sentiu seu coração acelerado e um peso inexplicável na alma. Ele sabia, aquilo não era apenas fruto da imaginação, era uma mensagem, uma revelação que ultrapassava seu próprio entendimento. Mas havia um problema. Quando se levantou naquela manhã, Nabucodonosor não conseguia se lembrar de todos os detalhes do sonho. Restava apenas a sensação de que era algo de importância suprema. Determinado a descobrir o significado, convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos de Babilônia. Eles se reuniram no grande salão do trono, cercados por colunas douradas e tochas acesas, aguardando a palavra do rei. Com um olhar duro, Nabucodonosor declarou: "Tive um sonho que me perturba profundamente. Quero saber o que significa." Os sábios se entreolharam e responderam com a segurança de quem estava acostumado a lidar com reis: "Conte-nos o sonho, ó rei, e nós lhe diremos a interpretação." Mas a resposta que ouviram em seguida gelou o sangue de todos. "Não, vocês devem me dizer qual foi o sonho e então interpretá-lo. Se não puderem, serão despedaçados e suas casas transformadas em ruínas." Um murmúrio de medo percorreu a sala. Era impossível. Como poderiam saber o que o rei sonhou sem que ele contasse? Eles tentaram argumentar: "Não há homem na terra capaz de cumprir essa ordem, ó rei. Nenhum governante jamais pediu algo assim." Mas Nabucodonosor, tomado pela ira e desconfiança, não recuou. Mandou que todos os sábios de Babilônia fossem executados. Quando o decreto chegou aos ouvidos de Daniel, ele não entrou em pânico. Pediu apenas uma audiência com o rei e tempo para revelar o sonho e a sua interpretação. Em seguida, voltou para casa e, junto com Hananias, Misael e Azarias, orou fervorosamente ao Deus dos céus. Rogaram por misericórdia, para que não apenas suas vidas fossem poupadas, mas também a de todos os sábios. Naquela mesma noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Ele viu claramente o sonho que perturbara Nabucodonosor e entendeu o seu significado. Ao amanhecer, louvou a Deus, dizendo: "Seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Porque dele é a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações. Remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes." Diante do rei, Daniel falou com humildade. Nenhum sábio, encantador ou mago pode revelar o mistério que o rei exige. Mas há um Deus no céu que revela os segredos e que mostrou a vossa majestade o que acontecerá nos últimos dias. Então descreveu a visão. O Senhor viu uma grande estátua. Era imensa e brilhava de maneira extraordinária. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor a observava, uma pedra cortada, não por mãos humanas, atingiu a estátua nos pés e os esmagou. Então todo o corpo se desfez e foi levado pelo vento, como palha na eira. E a pedra se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Nabucodonosor o escutava em silêncio absoluto. Era exatamente o que ele havia visto. Cada detalhe. Daniel então explicou: "O Senhor é a cabeça de ouro. Depois de ti virá outro reino, inferior ao teu, e depois mais um, de bronze, que governará sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. Os pés misturados de ferro e barro indicam um reino dividido, parte forte e parte fraca.
E nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará todos os outros e permanecerá para sempre. O salão permaneceu em silêncio por um instante que pareceu eterno. Então, o poderoso rei da Babilônia se levantou, desceu do trono e se prostrou diante de Daniel. Reconheceu que o Deus de Daniel era verdadeiramente o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Como recompensa, Nabucodonosor elevou Daniel a uma posição de honra, tornando-o governador da província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Por pedido de Daniel, seus 3 amigos também receberam cargos importantes na administração. Mas, mais do que títulos ou riquezas, aquela experiência mostrou que, mesmo no centro do poder mais arrogante da terra, havia espaço para que a verdade de Deus fosse ouvida e respeitada. O que Daniel não sabia era que essa não seria a última vez que sua vida e fé seriam postas à prova diante de reis e impérios. O Deus que revelou o sonho também lhe mostraria visões ainda mais profundas, visões que atravessariam séculos e apontariam para um futuro que ainda está por vir. O tempo passou e os reinos mudaram. Babilônia já não estava sob o comando de Nabucodonosor. O império havia caído nas mãos dos medos e persas. E agora o rei Dário governava. Daniel, mesmo sendo estrangeiro e já de idade avançada, continuava ocupando posição de destaque no governo. Sua integridade, sabedoria e lealdade o tornavam indispensável para qualquer rei. Mas nem todos viam isso com bons olhos. Entre os outros administradores e sátrapas, os governadores das províncias, havia inveja e ressentimento. Eles não conseguiam encontrar falhas no trabalho de Daniel. Não havia corrupção, não havia negligência. Então, decidiram atacar onde sabiam que ele jamais cederia. Na sua fé, reuniram-se em segredo e elaboraram um plano ardiloso. Sabiam que Daniel orava ao seu Deus 3 vezes por dia, de joelhos, voltado para Jerusalém, mesmo vivendo em uma terra estrangeira. Essa era sua disciplina desde a juventude, e nada o havia feito mudar. Com astúcia, os conspiradores foram até o rei Dário e disseram: Ó rei, todos nós, administradores e governadores, concordamos que seja decretada uma lei real. Durante 30 dias, qualquer pessoa que fizer petição a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, será lançada na cova dos leões. Eles apelaram ao orgulho do rei, transformando a proposta em algo que parecia honrar sua autoridade. Dário, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. E segundo a lei dos medos e persas, uma vez promulgada, a ordem não poderia ser revogada. Daniel soube imediatamente da nova lei. Ele poderia ter orado em silêncio, escondido, sem que ninguém visse. Poderia ter esperado os 30 dias passarem, mas para ele, isso seria negar publicamente a sua fidelidade a Deus. E assim, como fazia todos os dias, subiu ao quarto de sua casa, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e, de joelhos, orou e agradeceu ao Senhor. Os inimigos de Daniel já o esperavam. Espiaram-no, viram-no orar e correram para denunciar ao rei. Dario ficou perturbado ao ouvir a acusação. Gostava de Daniel, confiava nele e percebeu tarde demais que havia sido manipulado. Passou o dia tentando encontrar uma brecha na lei para salvá-lo, mas não havia como. Ao cair da noite, o rei, contrariado, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes que os guardas o levassem, Dario disse com sinceridade: que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. A cova era um fosso profundo, escavado na pedra, onde leões famintos eram mantidos para execuções. Os animais, sentindo o cheiro de um homem, rugiam, agitados. A pedra foi rolada sobre a entrada, e o rei colocou seu selo real, garantindo que ninguém poderia abrir a cova até o amanhecer.
Nessa noite, Dario não conseguiu dormir. Recusou comida, música e qualquer tipo de distração. Caminhava de um lado para o outro, preocupado com seu amigo. Enquanto isso, no fundo da cova, Daniel permanecia em paz. De repente, algo aconteceu. Um brilho suave iluminou o lugar. Um anjo do Senhor estava ali. Os leões, que momentos antes mostravam seus dentes, agora se acalmavam como gatos domésticos. Alguns se deitaram, outros simplesmente observavam, mas nenhum se aproximou com agressividade. Daniel permaneceu ali, intacto, em comunhão com Deus, até que os primeiros raios do dia surgiram no horizonte. Ao amanhecer, o rei correu para a cova e gritou com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus, a quem serves continuamente, podido livrar-te dos leões? De dentro da escuridão veio a resposta firme e tranquila: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. Dário, aliviado e emocionado, ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Não havia sequer um arranhão em seu corpo. O rei então mandou que os acusadores de Daniel, junto com suas famílias, fossem lançados aos leões. E antes mesmo de tocarem o chão, as feras os despedaçaram. Naquele dia, Dario emitiu um novo decreto, proclamando em todo o império: temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. A noite na cova dos leões não foi apenas mais um episódio da vida de Daniel. Foi a prova definitiva de que, mesmo diante da morte certa, a fidelidade a Deus é recompensada. E a história ecoa até hoje, inspirando todos aqueles que enfrentam seus próprios leões, sejam eles o medo, a pressão, a injustiça ou qualquer ameaça que tente calar sua fé. Daniel não foi apenas um homem de coragem que enfrentou leões e reis. Ele também foi testemunha de algo que poucos olhos humanos já viram: visões do futuro. E não se tratava apenas do destino de sua vida ou de sua nação, mas de toda a história dos impérios que dominariam o mundo e, de forma ainda mais grandiosa, de eventos que alcançariam o fim dos tempos. Essas revelações vieram em momentos diferentes, às vezes durante o sono, outras em visões enquanto ele estava desperto. Todas carregavam um peso profundo e vinham repletas de imagens marcantes, como se o próprio céu abrisse uma janela diante de seus olhos. Numa dessas noites, Daniel sonhou que estava diante de um imenso mar, agitado por ventos que sopravam dos 4 cantos da terra. Das águas revoltas, começaram a surgir 4 animais gigantescos, cada um diferente do outro. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto observava, viu que suas asas eram arrancadas, e o animal se erguia sobre as patas traseiras, recebendo o coração de um homem. O segundo parecia um urso, erguido de um lado, com 3 costelas presas entre os dentes, e uma voz ordenava que devorasse muita carne. O terceiro era semelhante a um leopardo, mas possuía 4 asas e 4 cabeças, e a ele foi dada a autoridade para governar. O quarto animal, no entanto, não se parecia com nada que já tivesse existido. Era assustador, extremamente forte, com dentes de ferro e garras de bronze. Ele esmagava e despedaçava tudo à sua frente, e o que restava, ele pisoteava. Tinha 10 chifres, e enquanto Daniel olhava, um pequeno chifre começou a crescer entre eles, arrancando 3. Esse chifre tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto ainda observava, Daniel viu tronos sendo colocados, e uma figura majestosa sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e seus cabelos como lã pura. Seu trono era feito de fogo ardente,
e rios de fogo fluíam diante dele. Milhares o serviam, milhões estavam à sua presença. Livros foram abertos e o julgamento começou. O quarto animal foi morto e lançado no fogo, enquanto os outros perderam seu poder, mas continuaram existindo por um tempo determinado. Então Daniel viu alguém vindo com as nuvens do céu, com a aparência de um filho de homem. Ele se aproximou do Ancião de Dias e recebeu autoridade, glória e um reino eterno, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu domínio jamais passaria, e seu reino nunca seria destruído. Perturbado com tudo o que vira, Daniel pediu a interpretação. Um mensageiro celestial explicou que os 4 animais representavam 4 reinos que surgiriam na terra. Mas no final, os santos do Altíssimo receberiam o reino e o possuiriam para sempre. O quarto animal representava um reino especialmente destrutivo, mais forte do que todos os anteriores. Os 10 chifres eram 10 reis que se levantariam, e depois deles surgiria outro, diferente, que derrubaria 3 reis. Falaria contra o Altíssimo e oprimiria os santos. Ele tentaria mudar tempos e leis. E o povo de Deus seria entregue em suas mãos por um período determinado. Mas o tribunal julgaria, seu poder seria retirado, e o reino seria entregue aos santos. Em outro momento, Daniel teve uma visão em que estava na cidadela de Suzã. Ele viu um carneiro com 2 chifres, sendo um mais alto que o outro. O animal investia contra o oeste, o norte e o sul, e ninguém conseguia detê-lo. De repente, um bode veio do oeste, atravessando a terra sem tocar o chão, com um grande chifre entre os olhos. Ele atacou o carneiro com fúria, quebrou-lhe os chifres e o derrubou. O bode se tornou muito poderoso. Mas no auge de sua força, o grande chifre se quebrou, e no lugar dele surgiram 4, voltados para os 4 ventos. De um deles surgiu um pequeno chifre que cresceu para o sul, para o leste e para a terra gloriosa. Ele se exaltou contra o exército do céu, derrubou estrelas e as pisoteou. Mais tarde, o anjo Gabriel explicou que o carneiro representava os reis da Média e da Pérsia e o bode, o rei da Grécia. O grande chifre era o primeiro rei. E os 4 que surgiram depois eram 4 reinos formados do mesmo império. O pequeno chifre representava um rei audacioso e mestre em intrigas, que se levantaria no fim dos tempos, causando destruição, prosperando e se opondo ao príncipe dos príncipes, mas seria destruído sem intervenção humana. Já no reinado de Dario, Daniel, lendo os escritos do profeta Jeremias, entendeu que o cativeiro de Jerusalém duraria 70 anos. Com o coração quebrantado, vestiu-se de pano de saco, jejuou e orou, confessando não apenas seus próprios pecados, mas também os de todo o povo. Pediu misericórdia e perdão. Enquanto ainda orava, Gabriel veio até ele e revelou a profecia das 70 semanas. Um período determinado para que a transgressão fosse encerrada, o pecado expiado e a justiça eterna estabelecida. Dentro desse tempo, o ungido viria, seria morto, e depois um príncipe destruiria a cidade e o santuário. Guerras e desolações seriam decretadas até o fim. Essas visões deixavam Daniel profundamente impactado. Muitas vezes, ele adoecia, incapaz de compreender completamente o que havia visto. Mas mesmo sem entender todos os detalhes, ele sabia que aquelas palavras eram verdadeiras e que se cumpririam no tempo certo. Até o fim de sua vida, permaneceu fiel, servindo a reis e impérios, mas sem esquecer que todo o poder humano é temporário e que apenas o reino estabelecido por Deus permanecerá para sempre. A história de Daniel não é apenas um relato antigo preservado nas páginas da Bíblia. É o testemunho vivo de um homem que, mesmo vivendo sob o domínio de impérios pagãos, jamais se esqueceu de quem era e a quem pertencia. Desde sua juventude até a velhice, ele manteve a mesma postura: servir com excelência onde estivesse, mas nunca comprometer sua fé.
Daniel foi levado de sua terra como prisioneiro, mas nunca se tornou escravo em seu espírito. Recusou os banquetes do rei, não por orgulho, mas porque sabia que fidelidade a Deus é construída nas decisões pequenas e diárias. Ele enfrentou ameaças de morte não com violência ou revolta, mas com oração e confiança. Sobreviveu a intrigas políticas, visões perturbadoras e até a uma noite inteira na cova dos leões. O que mais impressiona não é apenas a sua coragem diante do perigo, mas a clareza com que ele enxergava o mundo. Todos os impérios humanos, por mais poderosos que parecessem, eram temporários. Ele viu reis subirem e caírem, e sabia que o domínio final pertence somente ao Deus eterno. As visões que recebeu atravessaram séculos, confirmando-se na história e apontando para eventos que ainda aguardam o cumprimento. Daniel não foi apenas um intérprete de sonhos. Ele foi um mensageiro da esperança, a esperança de que o mal e a injustiça têm prazo para acabar, e que um reino de justiça e paz será estabelecido para sempre. Sua vida nos ensina que fé não é ausência de medo, mas decisão de permanecer firme mesmo quando tudo parece estar contra nós. Que a verdadeira vitória não está em evitar provações, mas em atravessá-las sem perder a integridade. E assim, a história de Daniel ecoa através do tempo, chamando cada um de nós a viver com a mesma convicção. Servir onde Deus nos colocar, permanecer fiéis em qualquer circunstância e lembrar que, acima de todos os reinos e governos, está o reino eterno que jamais será destruído.